Convido os irmãos a lermos um texto da Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. Gostaria que os irmãos não ignorassem o tamanho da leitura ou a extensão dela, mas eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, as vossas Bíblias, no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. Leremos a partir do versículo de número 29. Atos capítulo 5, a partir do versículo de número 29. Glória a Deus, amém? Diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levasse para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo-se alguém: a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos, reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Amém? Deus seja louvado. Meus queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra aos nossos corações. Prometo ser breve, rápido e bem objetivo. O livro de Atos dos Apóstolos é aquele livro que a gente começa a ler ele e começa a se envolver na história dele, né? Porque o livro de Atos, até a concepção do seu nome foi objeto de estudo, de discussão. Uns queriam Atos, outros queriam Atos do Espírito Santo, outros queriam Atos de Jesus, até que chegaram a uma conclusão em Atos dos Apóstolos. Mas todos nós sabemos que os atos só eram feitos por causa da presença do Espírito Santo. Há uma diferença deste livro, que é o único livro histórico, o histórico do Novo Testamento, dos demais livros. Até porque o objetivo principal do livro é trazer uma explicação da gerência da igreja, aquele que comanda. Por isso que os evangelhos sempre vão apontar Jesus como o gerenciador de todas as coisas, dos milagres, das obras, das pregações. Mas a dos apóstolos vai apontar o Espírito Santo como o gerente, como aquele que age, aquele que manda. Cerca de 50 vezes está a expressão que o Espírito falava, o Espírito fazia, que era o Espírito Santo que conduzia. Então aqui no livro de Atos, o Espírito revela, o Espírito fala, o Espírito aponta, o Espírito escolhe. Então é o Espírito Santo. Então é Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Esse livro é rico e principalmente nos primeiros 8 capítulos que nós temos o início, a pujança da igreja primitiva. Esse livro circunda um tempo aproximadamente cerca de uns 25 a 30 anos. Então, é as primeiras décadas da igreja, é os primeiros
anos da igreja. Então esse livro ele vai falar dessas primeiras décadas da igreja. Então você vai ver milagres, você vai ver grandes obras, vai ver perseguição. Mas esse livro é um livro apaixonante, porque aqui o Espírito Santo ele tem total liberdade. A igreja de Atos dos Apóstolos, que nós chamamos ela de a igreja primitiva, é uma igreja que está experimentando, está embriagada. Tão embriagada que Deus vai permitir, e permitir por causa da igreja, por causa do que a igreja está fazendo, Ele vai permitir a perseguição. Às vezes nós temos uma expressão em dizer que Deus vai mandar a perseguição para a igreja orar. E não é assim, é ao contrário. Por quê? Porque Deus não vai mandar a perseguição para a igreja orar, mas a igreja vai ser perseguida quando ela orar. Porque por que perseguição para um povo que não ora, para um povo que não busca, para um povo que não tem iniciativa? Mas quando a igreja, igual a igreja primitiva, ela busca, ela ora, ela prega, aí vem a perseguição. Porque quando nós estamos muito acomodados, é porque nós nos acostumamos. Aí quando a igreja começa a orar, aí a perseguição começa a vir. Então pouca perseguição é porque estamos orando pouco. Então a igreja de Atos é essa igreja que avança. Nos primeiros capítulos, até o capítulo 5, você vê um avanço da obra de Deus, desde o dia de Pentecoste, ou melhor, antes do dia de Pentecoste, porque a igreja primitiva, pastor Ailton, ela trouxe uma equação para a igreja atual. E qual é a equação? A igreja, ela ora dias, Pedro prega minutos, e vem quase 3, eu falo quase porque Lucas ele é econômico, ele nunca diz assim, mas ele diz sempre quase 3.000, quase 120, ele é bem econômico, Lucas ele é metódico na verdade. Então, essa igreja, ela ora dias, mas Pedro prega minutos, e o convite vem quase 3.000 almas. Aí a gente quer pregar 10 dias, orando 10 minutos. Então, a igreja, ela criou uma equação para nós, a igreja primitiva. Quer muitas almas? Ore dias e pregue pouco. Porque às vezes a pregação, como diz um grande pensador, ela é uma iluminação da mente e um fogo no coração. Às vezes eu tenho muita iluminação na minha mente e meu coração nada de fogo. Mas se meu coração tiver fogo e minha mente estiver iluminada, Deus fará grandes coisas. E para o coração ter fogo, eu preciso ter joelho no chão. Então a igreja era isso. A igreja avança, a igreja opera milagre no capítulo 3, os apóstolos são presos, e no capítulo 5, incorre outra perseguição, e uma maior. Porque aqui nós temos os saduceus. Nós temos aqui os principais sacerdotes e nós temos a guarda do templo. Quem são esses? A guarda do templo, aqueles que comandavam, que gerenciavam, que cuidavam da segurança. Então tudo aquilo que saía da ordem, eles então impediam. Era uma espécie de seguranças do templo. Os principais sacerdotes é aqueles que faziam parte do conselho ou do sinédrio. Eles estavam ali para fiscalizar tudo aquilo que ia de encontro ao judaísmo, ou a crença que eles acreditavam desde muitos anos. E quem são os saduceus? Saduceus são aqueles que acreditavam ser os mais inteligentes, os mais intelectuais. Eram tão intelectuais que não acreditavam em anjo, e nem acreditavam também na ressurreição. E aqui eles prendem os apóstolos. O texto não diz quais dos apóstolos, diz os apóstolos. Prenderam eles. Mas o Pedro aqui, que não é o pastor de Jerusalém, porque o pastor de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, é Tiago. Mas Pedro é uma espécie de profeta, porta-voz, aquele que tomava a frente nas palavras desde o ministério de Jesus. E eles presos são chamados para testemunharem, para falarem. E Pedro aqui, ele toma a palavra. E ele fala a razão deles estarem presos, a razão deles estarem pregando, a razão deles não pararem, a razão deles quererem continuar, mesmo com forte pressão. Ele então explica a razão.
E qual é a razão? Deus. Ele disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Para que razão melhor da nossa fé? Para que sentido melhor da nossa fé? Você olhar e dizer: a igreja está de pé por Ele, por causa dEle, Deus. Ele diz aqui que importa obedecer a Deus porque ele reconhece que Deus é o centro. Lembra quando o escritor vai começar a escrever o texto sagrado de Gênesis? Ele diz assim: no princípio, ou seja, no tempo, Deus já estava lá. Criou numa ação, foi Deus que fez. Deus criou o quê? O espaço, os céus. Criou a matéria, a terra. Ou seja, antes do tempo, Deus. Antes de toda a ação, Deus. Antes do espaço, Deus. Antes da matéria, Deus. Deus estava no princípio, mas Deus é antes do princípio. Deus é a razão de tudo. Deus é a motivação nossa. Talvez nós brigamos com a teologia da prosperidade, que acha que nós somos dignos. Nós brigamos com a teologia da pobreza, que acha que nós somos merecedores disso mesmo, de ser pobre. Mas quando nós olhamos para a mordomia, nós entendemos que a família é de Deus, que o ministério é de Deus, que a nossa vida é de Deus, que o respirar vem de Deus, que tudo é de Deus. Aí Paulo, quando vai cantar, ou vai escrever o cântico, a doxologia do cântico, do capítulo 11 de Romanos, no versículo 36, ele diz assim: porque dele, ou seja, ele é a origem de todas as coisas, princípio de todas as coisas emanam dele, sai dele, pensamento dele, e tem mais, por meio dele, ou seja, ele não só cria, mas ele sustenta, ele faz. É por isso que até hoje a gente tem inverno, verão, primavera, outono. É por isso que o céu ainda está lá em cima, a lua ainda está lá, o sol para cada cabeça ainda existe, porque Deus tem sustentado todas as coisas com a força do seu poder. Aí ele diz: a razão de nós fazermos isso é Deus. Às vezes nós perguntamos por que as pessoas vêm para um culto, ou vêm para se reunir em uma assembleia, num templo, por causa dele. Por causa dele. Aí Pedro diz: mas importa obedecer ele, mas importa fazer por causa dele, mas importa caminhar por causa dele. Mas tu pode morrer, mas importa obedecer ele. Mas tu tem pressão sobre você, mas importa obedecer ele. Aí ele dá uma segunda razão. Por que você crê? Por que você está continuando essa obra? Aí ele diz assim, no versículo 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Ele está aqui escrevendo o centro da sua pregação, o cerne da sua pregação. Se eu fosse esboçar a pregação de Pedro aqui, eu diria que a introdução dele, ele começa apontando o princípio, Deus, que vai ressuscitar Jesus. Porque a ressurreição de Jesus é a teologia mais fácil, escute só, é a teologia mais fácil dos primeiros anos da igreja. Vou repetir, a teologia mais fácil dos primeiros anos da igreja chama-se ressurreição. Por quê? Porque o povo acreditava sem muita argumentação. Por que eles acreditavam? Porque Pedro disse: eu fui no sepulcro e ele estava vazio, e o povo acreditava. A igreja primitiva experimentou essa teologia e não teve dificuldade para crer. Hoje a ressurreição de Cristo pode até ser questionada, mas nos primeiros anos da igreja, a igreja vivia, a igreja crescia, a igreja avançava, a igreja prosperava, a igreja organizava. Mas a igreja, irmão, a igreja primitiva, mesmo na simplicidade, ela crescia de forma abundante. Lembra da primeira pregação? Aliás, lembra da oração 120? Lembra da primeira pregação? 3.120? Lembra do primeiro milagre? Mais 1.000? 4.120? A igreja avança em pouco tempo, meus irmãos, de uma forma absurda. Quem é que não quer, pastor Ailton, fazer uma festa e 3.000 vir aqui?
Deus operar um milagre e vir mais 1000. Quebra a parede, aumenta o templo. A igreja agora ela tem que se organizar. Ela tem que se organizar de forma viva, ativa, vivenciando. Aí ela vai separar. Ela separa, organiza. E ela não só organiza, mas ela instrui. Ela institui obreiros. Mas é o Espírito Santo que aqui é tão lindo. Porque a vida da igreja que recebe de Cristo, porque a vida da igreja é Cristo. João disse isso. Nele estava a vida. Nele estava a vida. Então, a vida da igreja era tão bonita que aqueles que eram instituídos, escolhidos, eles tinham que ser cheios de sabedoria, a cabeça iluminada. Mas eles tinham que ser cheios do Espírito, o coração cheio de fogo. Aleluia! Mas ele ainda tinha um terceiro teste. Eles perguntavam para a sociedade: ele é crente de verdade? Chama a mulher para assinar aqui a escolha dele. Chama a mulher dele para testemunhar se ele é realmente. Porque aqui eles estão nos ensinando que antes de eu amar o cargo, eu tenho que amar a carga que o cargo me dá. Porque Paulo disse assim: aquele que deseja o episcopado, excelente obra. A gente só quer o episcopado, a gente não quer a obra. Por quê? Porque o cargo é casado com a carga. E se eu entender que a carga é mais barra pesada do que o cargo, muitos vão desistir. Mas no Novo Testamento, aqui na igreja primitiva, eles acreditavam que primeiro vem a carga, depois vem o cargo. Importa é obedecer, é servir. É por isso que os primeiros obreiros que foram escolhidos para servir. E o acrasiata, servir à mesa, ou seja, servir junto, pregar junto, orar junto, morrer junto, viver junto. A Bíblia diz assim: e perseveravam. Isso aqui é básico do português. Perseverava, ou seja, o sujeito está oculto, mas quem perseverava? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o Senhor acrescentava cada dia o número daqueles que temiam o nome do Senhor. E por que acontecia isso? Porque Pedro disse: o Deus de nossos pais ressuscitou. Ressuscitou quem? Aqueles que vocês mataram, suspendendo ele em um madeiro. Por que Pedro fala isso? Por quê? Porque Pedro está dizendo que o Cristo da igreja, ele foi levado ao vitupério, a uma humilhação. Você sabia que um morto, alguém que estava no madeiro, segundo Gálatas 3:13, ele era considerado maldito? Ele não era digno, escute isso aqui, ele não era digno de ter uma sepultura. Ele era jogado numa vala, para entrar no estado de decomposição. Jesus, a família de Jesus era do norte. O julgamento aconteceu e a crucificação na parte sul. A família não podia dizer assim: eu quero o corpo de Jesus. Você sabe quantas pessoas estavam ao pé da cruz? João relata isso. A mãe dele, a irmã da mãe dele, Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena, que a Bíblia fala dela 14 vezes, mais do que alguns discípulos. E João, discípulo amado. 5 pessoas. Cadê aquela multidão do Hosana? Cadê a multidão do come pão? Cadê aquela multidão dizendo: Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor? Cadê esse povo? Porque a cruz vai revelar alguém que está sendo humilhado. Agora imagine o corpo de teu Cristo, de teu Salvador, sendo jogado numa vala. Aí aparece um discípulo. O discípulo que quase ninguém fala dele, prega sobre ele, fala dele. Eu nunca vi uma pregação sobre José de Arimateia. Eu só vi textos falando, e no meio da pregação como essa, falando de José de Arimateia. Mas ele disse:
eu tenho acesso. E pelo acesso que eu tenho, eu vou pedir para quem pode me dar o corpo dele. Mas eu tenho também aonde colocar o corpo. E vou pedir, me dê, porque eu tenho lugar para colocar. Só que escute uma coisa. Tem 2 adoradores no dia da ressurreição, que eu acho lindo, aliás, da morte da ressurreição. Um é José de Arimateias, que quis o corpo dele quando ele não estava vivo. Que fez algo importante quando ele não estava vivo. Porque fazer coisas para quem está vivo, para quem pode dizer assim, eu vou te retribuir, eu vou te abençoar, amanhã eu te devolvo, amanhã eu vou te estender a mão, é fácil. Mas difícil é fazer algo por alguém que já morreu. E José de Arimateia diz, eu quero o corpo dele, eu quero colocar o corpo dele em um lugar importante, como se fosse da minha família. E o outro, Luciano, o outro é Maria Madalena, que vai atrás do corpo dele, sabendo que ele não estava vivo, e fazia de tudo para não se apartar do corpo dele, até querer discutir com o próprio Cristo, dizendo, hortelão, cadê o corpo do meu mestre? Onde tu colocou o corpo dele? Esses 2 me ensinam uma grande verdade, que 2 lugares Pedro aponta. Ele aponta a cruz, porque ele é Salvador, versículo 31, mas ele aponta a ressurreição, porque ele é príncipe. Ou seja, lá ele era Salvador de todos os homens. Quando ele ressuscita, ele é Senhor da glória, ele é Senhor da vida, ele é Senhor, oh glória a Deus, oh glória a Jesus. Por isso que a Bíblia diz que para isso ele ressuscitou, para ser Senhor. Aí quando Paulo vai escrever sobre isso, ele diz assim, mas agora, capítulo 15, versículo 20 de 1 aos Coríntios, mas agora, eu gosto desse mais, e eu gosto dessa vírgula separando o mais do que e o agora, porque o mais é uma conjunção adversativa. Eu estou esperando só nessa vida? E se eu esperar só nessa vida, eu me torno o mais miserável dos homens. Aí ele diz assim, mas, vírgula, agora, advérbio de tempo, nesse momento, nesse exato momento, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. E foi feita a primícia dos que dormem. Ou seja, agora eu sei que o que tem em nós é uma vida dele, algo que ninguém toma, algo que está aqui. Aquilo que os pagãos não criam, que era a ressurreição, aquilo que os incrédulos não creem, que é a ressurreição, nós cremos. Eles têm medo da indignidade do corpo, da corrupção do corpo, da tumba fria, do sepulcro, de alguém jogar areia sobre o caixão de alguém. E nós sabemos que assim como a morte de Cristo não foi o fim, a morte de muitos de nós também não é o fim. É só um passo melhor para a eternidade, porque o corpo tomba aqui, mas a alma recebida no céu. Aí Paulo diz, combati o bom combate, guardei a carreira e guardei a fé, agora me aguarda lá em cima uma coroa da justiça. Pode decapitar Paulo, mas a alma está nas mãos do Senhor, o Rei da vida, o dono da vida. Mas ele dá uma notícia boa. Qual é a notícia boa? Ele chama ele de príncipe com letra maiúscula, ou seja, título, e Salvador com letra maiúscula. Ele está dizendo, aquele que morreu te salvou, e aquele que ressuscitou é teu Senhor. Ah não, você não entendeu? A gente tem que entender uma coisa, no dia que você, meu irmão e minha irmã, entregou a vida para ele, você não aceitou ele só como Salvador, não. Você aceitou ele como Senhor. Ah não, quem manda na minha vida sou eu. Não, é ele. Eu vou para onde eu quero. Não, vai não. Ele é Senhor da tua vida. Eu lembrei aqui de um pastor. O pastor estava querendo um campo. Ligaram para ele e disseram, abri um campo. E ele disse, posso fazer pergunta? Ele disse, pode. Ele disse, pega a internet lá. E aí quem ligou para ele, não foi nem o presidente da convenção, disse, não. Tem posto de saúde lá? Ele disse, também não, ainda não chegou não. Tem escola boa lá? Não vou não.
Aí quem ligou para ele falou assim: eu posso te fazer pergunta? Pode. Tu trabalha em um call center? Não. Tu é enfermeiro, ou médico, ou agente de saúde, ou técnico de enfermagem? Não. Tá bom. Tu é professor? Diretor? Pedagogo? Também não. Tu é o quê? Pastor. Então vai. Vai porque depois vai chegar a internet. Vai porque depois vai chegar a escola. Vai porque depois vai chegar o posto de saúde ou até o hospital. Mas aonde tem ovelha tem que ter um pastor. E aonde tem crente tem senhorio. Eu não entreguei a minha vida para ele só para ser salvo. Eu entreguei a minha vida para ele mandar a minha vida, para ele me levar para onde ele quer, para ele mandar na minha casa, mandar nas minhas palavras, dizer: tu vai e eu vou, porque ele é Senhor da nossa vida. Oh, glória a Deus. Aí ele diz assim, ó, e se ele aponta 2 lugares, esses lugares estão vazios. Tanto a cruz estava vazia, como o sepulcro estava vazio. Qual a razão de eu dizer isso? Testemunho de Maria Madalena. Ela viu o sepulcro vazio. Lembra quando Jesus apareceu numa sala trancada? E eu gosto daquela expressão grega. Eu não sou de pronunciar grego, mas a expressão grega para porta trancada é algo bem fechado. E Jesus apareceu com a porta fechada. Quer que eu libere uma palavra sobre a sua vida? Te preocupa com a porta não, te preocupa com quem vai aparecer com ela fechada. Aí ele aparece, aí ele diz 2 vezes: Pai seja convosco. A expressão paz ali é: eu vim trazer algo que vocês não estão tendo. Vocês estão cheios de medo, eu vim trazer a paz. Foi naquele dia que Jesus assoprou sobre eles o Espírito. E encheu eles, não batizou eles, encheu eles. Naquele mesmo dia, Jesus teve 3 agendas no domingo, gente. Pense numa agenda corrida de Jesus. Ele ressuscitou, falou com Maria. Ele foi lá nos discípulos. E entrou na sala fechada com os discípulos. Ele saiu dali e foi caminhar com os 2 discípulos no caminho de Emaús. E aí vocês estão falando de quê? Não, nós estamos falando, tu não está sabendo o que aconteceu, não? O que aconteceu? Uai, do varão. Do varão que a gente esperávamos, olha, no passado, no pretérito, quer dizer. Esperávamos que ele redimisse Israel. Aí Jesus abriu a Escritura. Porque a gente que é pregador, a gente incorre em 2 erros. Cuidado. Primeiro, a gente quer falar do texto sem falar do Cristo. Aí depois a gente quer falar tudo do Cristo, inventar coisa sem falar do texto. E é difícil falar do texto para falar de Cristo. Mas Jesus, o pregador do caminho, ele começou a abrir. Abria porque estava no coração. A boca só fala do que o coração está cheio. Começou a falar Tu lembra do Moisés? Lembra? Não, eu vou te falar do Moisés. Moisés falava dele. Falava que ele era o profeta que ia ser maior do que ele. Lembra de Moisés quando levantou a serpente? Falava dele. Tu lembra de Moisés quando bateu na rocha? Era ele. E foi falando, aí ele veio para os livros, aí fala do salmo, o bom pastor, porque tem um salmo do pastor e tem um pastor do salmo. Aí começou a abrir a Escritura, começou a falar da Escritura, e o povo andando com ele, 2 andando com ele. Chegando em casa, aí ele disse assim: eu vou só abençoar vocês e vou embora. Quando ele levanta as mãos, eles olham, está furada. Está furada a mão dele. E ele levantando o pão para abençoar. Porque Jesus, ele trabalha com pão. Aí ele levantou o pão. Quando ele levantou o pão, disseram: é ele. Está vivo. Apareceu e desapareceu. Foi lá para um dos discípulos. A agenda de Jesus foi corrida. Durante 40 dias ele operou milagres. A prova cabal de que ele estava vivo. Ele foi um dia, encontrou com 7 homens fracassados. Quem era o chefe? Pedro. Pedro pescador, vamos para a praia. E o povo foi atrás dele. 7 pescadores, 7 ex-discípulos fracassados. A gente não serve para nada. A gente vai para a praia pescar. Aí pesca a noite toda. Graças a Deus que não pegaram nada.
Porque a pior coisa é eu ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Graças a Deus, pastor Ailton, graças a Deus, que eles não pescaram nada, porque eles dizer, a função nossa é pescar, é melhor do que pregar, é melhor do que dirigir, é melhor do que ter cargo, é melhor do que tocar na igreja, é melhor do que cantar, é melhor do que tocar o instrumento, mas a pior coisa que tem para o homem é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Aí Jesus aparece e diz, ei, tem um lado certo, tem uma direção certa, joga para cá, segue a direção dele, porque ele não está morto, ele está vivo. Porque ele não está pendurado na cruz, ele está vivo. Porque ele não está no crucifixo, ele está entre nós. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Quer ouvir um? Eu nunca fui numa estação de energia ou subestação do Goiás de energia. Nunca fui. Eu sei que muitos aqui também não foram. Não vou nem fazer pesquisa, não. Não. E como é que tu sabe que a energia vai vir para a tua casa? Você aperta o disjuntor, o interruptor, não sei, a tomada, o negócio lá, e não acende a luz no quarto. Não é? Mas tu sabe de onde vem? Tu sabe qual é a distância? Não. Mas tu sabe que um dia alguém trouxe um fio de lá, ligou na tua casa, colocou aquele botãozinho, aí tu vai entrar no quarto, aí tu vai clicar aquele botão e vai acender a luz. Aí Pedro diz assim, e nós somos testemunha que ele veio, trouxe a luz. Você não viu ele chegando, né? Não é do teu tempo. 1 de Pedro 1:8. Nós não vimos, mas nós o amamos. Nós não temos visto ele, mas cremos nele. Aí quando você entra no quarto para orar, aperta o disjuntor, aí a Bíblia diz assim, presta atenção no que a Bíblia diz, entra tu no teu quarto, dobra o teu joelho e ora a teu pai em secreto, e teu pai que vê, não é ouve, que vê em secreto. Por quê? Porque quando você ajoelhou, acendeu a luz que lá no Gólgota foi crucificada, mas no terceiro dia ressurge como resplendor glorioso, que Paulo viu em Atos 9 e disse, uma luz brilhou. E Pedro diz, nós somos testemunha. Qual outra comprovação que ele está vivo? O comportamento de quem viveu pressão e não negou. O comportamento de Maria Madalena. Maria poderia dizer assim, vai, e eu vou ornamentar o sepulcro. A gente vai fazer uma igreja no sepulcro. A gente vai fazer um santuário no sepulcro, a gente vai fazer um altar no sepulcro, a gente vai fazer culto no sepulcro, e o povo vai vir ofertar no sepulcro, vai trazer oferenda no sepulcro. Mas Maria disse, o sepulcro foi só uma passagem dele, o importante é ele, não é o lugar, é a presença dele, não é o lugar, é a ação dele. E se você está aqui é porque você tem certeza que ele está aqui em nome de Jesus. Eles quiseram matar. Aí levantou um doutor, Gamaliel, que segundo alguns herdeiro de uma faculdade lá de Jerusalém, um rabão, alguém que ensinava os professores, era venerado, o povo respeitava. Ele disse, ei, calma, antes de matá-lo, vamos escutar uma coisa. Você lembra de Teudas, o pregador Teudas, que 400 homens foram com ele lá no Rio Jordão? Teudas disse, eu vou abrir o Rio Jordão. E o Rio Jordão não se abriu. Não. Você lembra de Teudas? 400. Depois dessa tentativa frustrada, desse milagre, eles agora vão batalhar contra Roma. Morreu Teudas. Segundo os historiadores, sobreviveram os 11.
Para onde foi a igreja de Teudas? Acabou. Acabou a igreja de Teudas. Teudas morreu, acabou a igreja de Teudas. Você lembra de Judas? Judas, o Galileu? Que segundo os historiadores, ele cria um grupo. E esse grupo é um grupo que vai combater, vai crescer. Mas acabou. Acabou porque ele morreu. O que Gamaliel estava dizendo é: Teudas morreu, a igreja dele acabou. Judas morreu, a igreja dele acabou. Se esse Jesus que morreu for falso, a igreja vai acabar. Mas se esse Jesus estiver vivo, a igreja não acaba. E vocês tentando fazer isso, vocês vão brigar com Deus. Se eu disser que eu gosto, que eu amo Ayrton Senna, você vai dizer, usou o verbo errado. Sério, usei o verbo errado. Eu não posso amar quem morreu. Perdi minha mãe, perdi uma filha, perdi parentes. E eu não digo amo minha mãe. Eu digo eu amava minha mãe. Eu não digo eu amo minha filha que faleceu. Eu digo eu amava minha filha. Mas eu não digo que eu amava Jesus. Eu não digo que eu cantava para Jesus. Eu não digo que eu pregava por causa de Jesus. Eu não digo que eu levantava minhas mãos por causa dele. Eu digo eu amo ele, canto para ele, oro para ele, prego por causa dele, levanto as minhas mãos por ele, porque ele não está morto. Teuda é uma lembrança de alguém que morreu, Judas é lembrança de quem morreu, mas Jesus é uma realidade que está vivo, e vivo para todo sempre. Aí Paulo disse assim, que é um testemunho, 15:3 de 1 Coríntios, porque eu recebi daquele que está vivo, do Senhor, o que também vos inscrevi, que Jesus morreu, que foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, foi visto por muitos, foi visto por Cefas, foi visto por Tiago, foi visto por 500 irmãos, e foi visto por esse que está escrevendo. Oh, glória a Deus! Aí quando sepultaram Jesus, que ele levantou, deixou umas roupas lá no sepulcro, você lembra que ele deixou as roupas lá? Não servia para ele não, meu filho, não servia para ele não. Ele apareceu vestido lá na ilha de Pátimos. Oh, glória! Ele apareceu vestidão lá. O vestido dele é comprido, como o vestido de um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ao cinturão de ouro brilhando. Meu Deus do céu, aquela cabeça que foi ferida com os cravos que bateram na cabeça dele, todo ensanguentado, a cabeça estava novinha, o cabelo estava branco como a branca lã, para falar da eternidade que ele é de eternidade a eternidade. Oh, glória a Deus! Termino dizendo para você, se ele está vivo, nossa esperança está viva. Se ele está vivo, a igreja que nós congregamos está viva. Aleluia, se ele está vivo, o pastorzão dessa igreja está vivo, os obreiros estão vivos, os jovens estão vivos, e a gente tem vida, vida, vida. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Jesus! Diz que um fugilista passou de frente a uma igrejazinha, aí estava um pregador barulhento lá. Quem tem um filho tem a vida, quem tem um filho tem a vida, quem não tem... Ele passou e disse, pegou o carro dele, o cara buzinou lá na frente, parece que a buzina estava dizendo, nem era goiano, tá? Buzinou, estava dizendo, quem tem, tem vida, quem não tem, tem vida. Chegou em casa, ligou o som, parece que o som estava dizendo, quem tem, tem vida, quem não tem vida. Aí ele disse, mulher, eu estou ficando perturbado, vamos para o sítio? Vamos. Chegou lá um sapo. Quem tem, tem vida. Quem não tem, não tem vida. Fecha a porta. Fecha a porta. Aí o grilo, quem tem, tem vida. Quem não tem, não tem vida. Ele disse, volta para a rua. Aí ele voltando para a rua, o motor do carro parece que estava dizendo para ele, quem tem um filho tem a vida, quem não tem, não tem a vida.
Ele disse: eu vou lá na porta daquela igreja. A igreja estava fechada, mas quando ele olhou para aquela igreja, parece que estava alguém pregando lá dentro. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem, não tem a vida. Até que ele encontrou um lugar, ele se curvou. E na última luta dele, que ele precisava de 1 milhão para salvar o orfanato dele, ele cansado, velho, depois de anos sem lutar, ele disse: eu vou fazer essa luta para salvar o orfanato. Eu quero só 1 milhão. E não é que ele venceu a luta. Quando pularam dentro do ringue para comemorar com ele, George Foreman foi e se ajoelhou e declarou que a vitória foi dele. Porque nós não servimos um Cristo morto, nós servimos um Cristo vivo. Oh, glória! Você pode curvar sua cabeça? Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Você pode adorar Ele, Ele está vivo. Vivo, vivo, vivo. Ele apareceu vestido, todo bem vestido para João e disse: eu que estive morto, eu sou vivo para todo sempre. Tenho a chave do inferno e da morte, Ele está aqui. Vida sobre a sua família, vida sobre seu ministério, vida sobre o louvor que você canta, vida sobre você, oh glória a Jesus, sobre essa igreja vida, sobre o pastor vida, a vida que recebemos dele, a vida eterna, oh glória a Deus, adore o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te celebramos, Senhor, porque nós servimos um Cristo que está vivo, vivo para todo sempre. Fortalece meus irmãos, dá graça, levanta, protege, guarda. Espírito Santo, ministra essa vida sobre nós, sobre a casa, sobre aqueles que estão distantes, aqueles que estão agregados, e em nome de Jesus, nós te celebramos, Rei da vida, Príncipe da vida, Autor da vida, vida nossa, vida eterna que recebemos de Ti. Tu és o Cristo ressuscitado, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que está vivo para todo sempre. Nós te celebramos e cremos assim, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos.